Boa noite, meus amigos. Uma quarta-feira abençoada com Deus. Hoje é 15/4/2026. Mais um vídeo para o canal Mensageiro da Paz. No livro de 1 João, no capítulo 5, com o tema O Amor de Deus. No versículo 1, diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No versículo 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós primeiro e enviou o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. No versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É que hoje em dia não se vê mais amor uns aos outros. Ninguém quer amar o seu próximo, quer ter amor ao próximo. Qualquer coisinha já entra na pancadaria, quer resolver na bala, na faca. Mas isso não é amor, não é o amor de Deus.
O amor de Deus é que nos amemos uns aos outros. No versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. Se nós amemos uns aos outros, Deus está em nós e é perfeito o seu amor. No versículo 13, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E no versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. No versículo 17, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, que teme e não é perfeito em amor. Versículo 19. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a seu irmão, ao
qual viu, como pode amar a Deus se você não viu? Se você não ama seu irmão, que você vê todos os dias na sua vida, você é um mentiroso. Como você pode dizer que ama a Deus e você nunca viu ele? Nunca viu. (21) E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É amar o seu irmão na fé e o seu irmão de sangue, o seu irmão carnal. Você tem que amar. Se Deus nos amou primeiro, então nós temos que amar uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor fraternal é de Deus. E aqui no mesmo capítulo, do mesmo livro, 1 João, com o tema A Fé em Cristo. Versículo 1: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Versículo 2: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. 3: Porque este amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Versículo 4. O tema é a fé em Cristo. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que Jesus é o Filho de Deus? 6. Aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo,
não só por água, mas por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. É o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Eles 3 são um. Essa é a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No versículo 8, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam. No versículo 9, se recebemos testemunho dos homens, testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 11, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna está em seu Filho. Deus, Ele nos deu a vida eterna que está em seu Filho Jesus Cristo. No versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida, você está morto no pecado. Mas se você ter em sua vida o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Mas se você não tiver o Filho de Deus, você não tem a vida. Você está morto pelo pecado. Viu? E no versículo
Em 2 João, capítulo 1, capítulo 1, com o tema perseverar no amor e na fé. Versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. A verdade a verdade. Aqui no capítulo 3, com o tema Amor do Pai e também a busca da santidade. O amor do Pai, versículo 1, vede o quão grande é o amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado que havemos de ser, mas sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Agora aqui a busca da santidade. Versículo 1. Versículo 1 do capítulo 6. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado
é iniquidade. Iniquidade e o pecado são a mesma palavra. O pecado é iniquidade, a iniquidade é o pecado. No versículo 5, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então não há pecado em Jesus. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. No versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo, ele peca desde o princípio do mundo. Desde a criação do mundo que Satanás peca. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. No versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Não é de Deus. Agora nós vamos ver aqui a busca do amor fraterno. Esse tema que eu li foi a busca da santidade. Que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Porque Deus é santo e é justo. Então, o tema da mensagem é o amor de Deus em 1 João, capítulo 5. Então, nós vamos ver aqui, a busca do amor fraterno. Versículo 11, capítulo 4, 1 João. Esta é a anunciação que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 12. Não como Caim,
que era do maligno, e matou o seu irmão Abel. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. As obras de Caim eram más e Deus não se agradou. Ele rejeitou a obra de Caim. Mas a obra de Abel era justa e Deus se agradou e aceitou. Mas como Caim ficou por conta do Satanás, ele preferiu matar o seu irmão Abel. O primeiro homicídio é de lá desde o início do mundo, não é de agora. O primeiro homicídio é desde o princípio do mundo. Fugitivo e vagabundo na terra é desde o princípio do mundo, não é de agora. É desde o início do mundo. A violência sexual é desde o início do mundo. Estupradores de mulheres é desde o início do mundo, não é de agora. É desde a fundação do mundo. Então Caim matou o seu irmão Abel. Por quê? Porque ele matou? Porque as obras dele eram más e a de seu irmão era justa. E Deus se agradou da obra de Abel e aceitou. E de Caim Deus não se agradou e não aceitou. Então, por isso, Caim ficou por conta do maligno e cometeu o primeiro homicídio, matando seu irmão Abel, irmão de sangue entre pai e mãe. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. No versículo amamos nossos irmãos, amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Permanece na morte. E agora? Você ama seu irmão ou não? Se você não ama seu irmão, permanece na morte. 14. Não, já. 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, tá vendo? Homicida
não é só aquele que tira a vida do próximo, não, que derrama sangue, não, que pratica homicídio, não. Se você não ama, se você aborrece o seu irmão, é homicida. É homicida, homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. 16. Conhecemos a caridade, isto que ele deu a sua vida por nós. Devemos dar a vida pelos irmãos. 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, e lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Aquele que estiver bens do mundo e ver o seu irmão necessitado e fechar o seu coração, como estará o amor de Deus nele? 18. Meus filhinhos, não os amemos de palavras, nem de água, mas por obra e em verdade. 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. 20. Sabendo que o nosso coração nos condena. Nosso coração nos condena, mas maior é Deus que o nosso coração. E conhece todas as coisas. 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 12. E qualquer coisa que lhe pedimos, ele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele.
Aqui é o amor fraterno. O amor fraterno é do nosso Pai Celestial. Não fazer como Caim era do maligno e matou o seu irmão Abel. Por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Então Deus não se agradou da obra de Caim e não aceitou. Mas a de Abel, Deus se agradou e aceitou. Então, aqui no versículo 8 diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então aqui, capítulo 3, o amor do Pai, a busca da santidade, a busca da santidade é você correr do pecado. Correr do pecado, da prostituição, da fornicação, da lascívia. Lascívia, você quer saber? São essas mulheres que usam aquele vestido coladinho no corpo, curto, provocando a sensualidade. Isso se chama lascívia. Usa a calça colante também, coladinha no corpo, é lascívia. E é pecado. As mulheres ficam provocando a sensualidade. Viu? Tem que correr do pecado, buscar a santidade. Então, aquele que aborrece a seu irmão permanece na morte. O que não ama seu irmão permanece na morte. Viu? Permanece na morte. Então, se inscreva no canal Mensageiro da Paz. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. Ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro para resgatar as almas para Cristo, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele perdoará os seus pecados
seus crimes, seus maus caminhos, vai escrever o seu nome no livro da vida, para você ter direito de subir no arrebatamento da igreja. Então, o tema da mensagem é o amor de Deus. 1 João, capítulo 5. Beleza? Então deixe seu like, toque no sininho para receber as notificações dos vídeos quando for postado no canal. Viu? E muito obrigado e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. Shalom.